Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Shalom. Bom, irmãos, hoje eu queria fazer um devocional aqui, um devocional bíblico. Queria compartilhar um pouco de forma real mesmo, um conselho profético, um conselho espiritual, um conselho bíblico, um conselho da parte de Deus, amém? E esse conselho, não vem de mim mesmo, vem do Espírito Santo, vem da palavra de Deus. E esse conselho está no livro de Oséias, capítulo 6, Capítulo 6, versículo 1, diz assim, em nome de Jesus: Vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Amém? Glória a Deus. Então, gente, vinde é um conselho, é um convite, é uma convocatória ou convocação, é uma chamada do próprio Deus, com amor, com misericórdia, como um Pai, como o Senhor, amém? Chamando ao seu povo, chamando a todos ao arrependimento. É um convite de Deus, de nos aproximar, de nos acercar a Deus, amém? Então é um convite comunitário, não é individual, não é um convite só para César, não é só para mim, não é só para minha família, é para toda a família da fé, é para toda a igreja, é para todos nós. E o Espírito Santo, e a igreja continuam clamando, Maranata, vem Senhor Jesus, mas o próprio Deus, o próprio Senhor, é Ele que nos está chamando para voltar a Ele, para voltar, para nos arrepender de forma genuína, para nos reconciliar com Ele. Aí você perguntaria para mim, reconciliar de quê, profeta? Reconciliar de quê? Em que eu preciso me reconciliar? Meus irmãos, você, eu, de forma pessoal, de forma singular, de forma íntima, você sabe e conhece, acredito eu, as áreas onde você precisa mudar, se converter, se reconciliar com Deus, amém? Então assim, aceite o convite de Deus, aceite o convite do Espírito Santo com humildade, sem arrogância, sem orgulho, sem soberba, sem altivez no teu coração, sem egoísmo, amém? Sem religiosidade. Você é pecador, você é falho, você comete erros, quizás está cheio de erros, você é imperfeito assim como eu. Mas mesmo assim Deus te ama, o Pai, Ele te ama, e Ele nos faz esse convite. Ele nos faz esse convite a nos arrepender, a nos voltar ao Senhor. Veio aqui a conotação, se o Senhor nos está chamando, vinde, voltemos ao Senhor, voltemos para o Senhor, é porque não estamos perto, é porque estamos afastados, é porque você está distanciado, porque você está distante do Senhor, é porque quizá você está distanciado da verdade bíblica, você está afastado da revelação espiritual do Senhor, você está entrando em outros lugares que não é para entrar, você está consultando outras coisas que não é para consultar, você está seguindo outras ramas, vamos falar assim, que não é para seguir. Sabe o que eu tenho pensado nesses dias? Sabe muito bem que eu tenho pensado, meus irmãos, de que o versículo que diz a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, que nos últimos tempos muitos levantarão mestres para si próprios, levantarão seus próprios mestres, buscarão seu próprio conhecimento, buscarão teorias, tradições. Gente, vamos a buscar ao Senhor. Irmãos, vamos buscar ao Senhor. Pastores, vamos nos aproximar de Deus, vamos buscar na fonte. Ele é a fonte da sabedoria espiritual. Então, vinde, eu te convido como profeta, eu te convido como teu irmão em Cristo, eu te convido
Vinde, vamos voltar ao Senhor, vamos voltar à nossa base, ao nosso fundamento, à nossa essência. Vamos buscar, vamos orar, né? Vamos nos aprofundar, vamos investir em comunhão com Deus de verdade. Vamos estudar a palavra e pedir para o Espírito de Deus que nos revele a palavra. Sabe, eu sou daqueles que penso com todo temor em Deus, que o Espírito Santo ele vai trazer fundamento bíblico, ele vai te ensinar a verdade espiritual e não ele não vai te ensinar tradições de homens. O Espírito Santo ele não vai te ensinar tradições de homem, não vai te ensinar filosofias humanas, não vai te ensinar filosofias rabínicas, ele vai te ensinar, né, a essência do céu, ele vai te ensinar raízes eternas, chaves eternas do Espírito Santo que estão dentro do próprio coração de Deus. Então, eu acredito que Deus é suficiente, o Espírito Santo é suficiente, a palavra revelada é suficiente. A Bíblia fala muito bem assim, né? Meu povo perece por falta de revelação. Em outras traduções ou versões, né? Diz que meu povo perece por falta de sabedoria, de conhecimento. E revelação é conhecimento de Deus, não de homem. Revelação do Espírito Santo é conhecimento de Deus. Revelação, amém, da palavra de Deus. Revelação espiritual é a sabedoria de Deus, que não pode ser comparada, que não pode ser comparada sequer com a sabedoria humana deste mundo que se corrompe. Porque quando você mistura a sabedoria humana, dizendo que é a sabedoria de Deus, dizendo que vem de tradições humanas, de teoria, gente, você está corrompendo a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é eterna, é perfeita, é sem mácula. É por isso que muita gente está perecendo. E nós temos que ter muito cuidado. César Augusto Machado, preciso ter muito cuidado com aquilo que eu ministro, com aquilo que eu passo, que eu libero para você como igreja, como povo de Deus. Porque eu sei que você está precisando, eu sei que você está esperando de Deus, eu sei que você está esperando uma palavra do Espírito Santo de Deus e não minha. Eu não tenho nada humanamente para te oferecer mais. Pelo Espírito Santo de Deus, eu trago palavra de Deus. Palavra de Deus fundamentada, respaldada com base bíblica pelo Espírito Santo de Deus. Então o chamado de Deus hoje é: vinde, gente, vinde, busca o Senhor. Busca o Senhor. Volta para o Senhor, volta para a tua essência. Volta para a fonte da revelação, volta para a fonte da sabedoria, volta para a fonte, né? Volta para a fonte, em nome de Jesus. Ele despedaçou e nos sarará, né? E nos atará a ferida. Então, Deus está mostrando, né, que Ele vai permitir correção, Ele vai permitir disciplina, Ele vai permitir dor, Ele vai permitir lágrimas, mas sempre com um propósito. Sempre com um propósito de curar, de restaurar, né? De curar, de restaurar, de voltar a trazer a essência original dele, em nome de Jesus, sobre nós, sobre a igreja, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Deus quer restaurar o teu ministério. Irmão, sabe o que significa restaurar? Restaurar é voltar a deixar a pessoa ou objeto, deixar no mesmo estado original que ele tinha quando começou, quando foi criado, quando você iniciou. Então restaurar é isso que Deus quer fazer contigo. Deus não quer acrescentar coisas loucas, né, teorias, né, sabedoria de homem. Não, Deus não manda nós a buscar sabedoria. Deus nos manda a buscar Ele. Buscai-me e vivereis. Né? Vinde, voltemos ao Senhor, a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Vinde, voltemos a Ele. Ele tem tudo, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Gente, tem pessoas no mundo que se está perdendo por minha culpa e por tua culpa. Para mim e pela tua desobediência. Aí você diria para mim, mas eu não sou desobediente. Eu me esforço em fazer a minha parte. Sim, mas muitas vezes você tem que rever se de fato você está seguindo Jesus. Se de fato você está buscando na fonte. Se de fato é você que está buscando na fonte certa. A fonte certa é Jesus. E aqui a palavra te fala assim, vinde, voltemos ao Senhor. O Senhor, o dono de tudo, Ele é a fonte, cara. Ele é a fonte de revelação. Não sou eu quem vai convencer você. Não sou eu quem vai convencer a igreja. Não sou eu quem vai convencer as pessoas. Não. Não é a minha sabedoria, meu conhecimento, não. Quem vai convencer é o Espírito Santo. É o Senhor com o seu Espírito Santo, com a sua palavra. Porque a sua palavra converte e transforma a alma. A palavra traz vida, porque nos parece que nela temos a vida eterna. Então, é a palavra de Deus, gente. Não é a minha sabedoria, não é o meu conhecimento. Eu sei que você tem um conhecimento, assim como eu, mas eu não me importo com o meu conhecimento. Eu faço como o apóstolo Paulo. Eu abro mão do meu conhecimento com tal de conhecer a Cristo, com tal de conhecer a fonte, com tal de alcançar a Cristo, com tal de eu ser alcançado, com tal de eu ser achado em Cristo, para que você, para que a igreja, para que as pessoas não fundamentem a sua fé naquilo que eu sei, senão naquilo que é Cristo. Ele é a sabedoria, Ele é a fonte, Ele é a vida, Ele é a salvação, Ele é o caminho, é Cristo, não sou eu. Eu sou uma ferramenta, um instrumento, eu sou um nada. Se não for pela graça de Deus, pelo Espírito que Ele depositou dentro de mim, eu não seria nada. Então assim, o convite é isso, né? Vinde, voltemos ao Senhor, né? Ele vai nos restaurar, Ele vai nos renovar, né? Ele vai nos curar. Então, quando nós nos voltamos, quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele vai fazer isso, restaurar, curar, renovar, né? Sarar. Ele faz tudo isso. Mas nós precisamos nos achegar, aceitar o convite, aceitar esse chamado, aceitar a convocatória santa, aceitar e reconhecer que é Deus que está falando, aceitar e reconhecer de verdade no Espírito Santo, né? Por isso que a Bíblia fala assim, quem tenha ouvidos, né, o que Deus está falando para a igreja, né, que ouça. Quem tem ouvidos, que ouça. Se ouvidos fala quem tem sentidos espirituais. Quem tem sentidos espirituais alinhados, então ouça. Então ouça em nome de Jesus. E esse ouça tem a ver com obediência. Esse ouça tem a ver com disponibilidade de aceitar a vontade de Deus e de fazer a vontade de Deus. Então ouça. Quem tem ouvidos espirituais, que ouça. Então se atente para obedecer, se atente para chegar, né? Se atente para ir aos pés do Senhor, à fonte, buscar aquilo que você precisa, o milagre, a cura, né? A libertação, em nome de Jesus, a renovação, né? E quero ressaltar essa parte que diz restaurar. Restaurar é quando Deus traz de volta o estado original da pessoa, de uma coisa, de algo, né, de um objeto. Restauração é deixar no estado original que ele estava no princípio. É isso que significa restauração. Restauração não é colocar adereços àquilo que já Deus fez. Quem pode fazer isso é Deus. Mas restauração é deixar esta xícara no estado original. No estado original, tal qual como ela foi criada. Se ela foi quebrada, se ela foi manchada, se ela foi riscada, restaurar e deixar tal qual como estava no princípio. É isso que é restauração, é isso que Deus quer fazer conosco. E é isso que Deus vai fazer com a sua igreja, restaurá-la. Deixá-la no estado que Ele criou no princípio, onde estava cheia do Espírito Santo, onde a igreja era toda, tinha todas essas coisas em comum, onde o Espírito Santo era quem governava, onde o Espírito Santo era quem dirigia, quem direcionava, quem separava os ministros, os apóstolos, os profetas. Era a essência original da igreja. Então Deus precisa restaurar e deixar a sua igreja
no estado original, no estado que foi quando foi criada, né? E devolvendo de novo a autoridade, o governo, o domínio do Espírito Santo que tinha por onde as pessoas de Deus passavam, chegavam, entravam, né? O inferno era estremecido, as cidades eram comovidas, éramos chamados, biblicamente falando, né? Os que causam o rebuliço nas cidades, né? Os alvoroçadores da cidade. Porque não era porque nós éramos revolucionários, queremos criar confusão, não é porque quando o Espírito chegava através de nós, algo acontecia nas esferas espirituais. Algo acontecia, as pessoas sabiam, as pessoas sentiam, de forma literal, não era somente espiritual. Né? Lembra do apóstolo Pedro? Que por onde ele passava, a sombra dele curava os enfermos, sarava. Mas não era Pedro, não era em si Pedro, porque Pedro era um homem assim como eu, como você. Só que ele era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha um certo governo através de Pedro. E somente a sombra do poder de Deus na vida de Pedro curava, sarava, fazia milagre, não sei o que acontecia, não sei que tipo de milagres aconteceram, né? Somente a Bíblia relata que por onde Pedro passava, enfermos eram curados. Acontecia algo sobrenatural, o sobrenatural, né? Acompanhava a sombra daquele apóstolo. Em outras partes fala que o próprio apóstolo Paulo, as pessoas levavam os lenços, né? Os lenços, os aventais, e as pessoas, quando tinham esse, para os enfermos, eram curados também. Então, você imagina um nível que a igreja carregava no princípio, um nível que a igreja carregava, né, no seu estado original, no seu estado original. E Deus precisa restaurar ao seu estado original a sua noiva, porque diz a palavra de Deus em Apocalipse que ele vem a buscar uma noiva limpa, pura, sem mácula, né, sem rugas, ou seja, uma igreja renovada, 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 gente. Então, por isso que o convite hoje é: vinde, voltemos ao Senhor. Porque Ele nos feriu, sim, mas Ele vai nos curar, nos restaurar. Ele quer sarar. Mas nós precisamos aceitar conscientemente, voluntariamente, o convite, o chamado do Senhor para nós, né? Então, um convite para a igreja, para o povo de Deus. Não é um convite para aquele que não conhece Deus. É um convite para o povo de Deus, para que o povo de Deus entenda o seu propósito na terra. Para que o povo de Deus entenda qual é a sua missão e a sua comissão aqui na terra, de obedecer aquilo que Jesus nos ensinou na palavra, e obedecer e ganhar vidas, né? Arrebatar pessoas do inferno. Esse é o propósito da igreja. Mas nós precisamos fazer isso, né, de uma forma restaurada. Eu gosto dessa palavra, restaurada, no nosso estado original, espiritual, sobrenatural, onde o céu realmente caminhava com a gente. E Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Eu creio isso. Eu creio isso, gente. Então nós precisamos aceitar esse convite de hoje. Vinde e voltemos ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. No versículo que vem depois, recorrente desse versículo, diz assim, né? Busquemos ao Senhor, insistamos em conhecê-lo. Insistamos em conhecê-lo. Por quê? Eu posso dizer assim, por que quis dizer isso? Porque tem gente que não está querendo insistir em conhecer ao Senhor. Nós temos que buscar a nossa vida espiritual, gente, para mim, de forma pessoal, pelas minhas experiências em Cristo Jesus, né? Insistir para mim significa buscar dependentemente do Senhor cada vez mais, querer conhecer a Deus. Para mim, o evangelho se basa em buscar conhecer a Deus, né? E eu vou conhecer a Deus, né, tendo minha vida espiritual, né, restaurada, alinhada, né, em comunhão com Deus e com a palavra de Deus, que Ele vai ensinar, Ele vai revelar, Ele vai mostrar, né? Eu não preciso, vamos dizer assim, outras vozes, porque no mundo existem muitas vozes. Eu preciso somente a voz do Senhor, a voz do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a voz de Deus, que vai direcionar, que vai guiar, que vai ensinar, que vai restaurar e que vai mostrar o caminho. O Espírito do Senhor, Ele vai mostrar o caminho, que é Cristo. Ele vai me revelar o caminho. Ele vai me revelar Cristo. Ele vai me revelar a pessoa de Cristo. Ele vai me revelar o destino pelo qual eu preciso andar, que é Cristo. Todo se resume a Cristo.
E o Evangelho é isso. O Espírito Santo vai direcionar a igreja por esse caminho. Insistir em conhecer ao Senhor. Insistir em conhecer ao Senhor. Né? Eu não posso desistir. Porque se eu desisto de buscar ao Senhor e de conhecê-lo, o Evangelho vai se tornar religioso, né? Duvidoso, instável. Mas quando você busca o Senhor e conhece Ele, gente, você vai caminhar um nível de poder e de unção totalmente diferente. Diferente literalmente dos outros, que se dizem cristãos e que dizem que invocam o Senhor, mas não caminham nessa realidade. Então a nossa realidade vai ser totalmente diferente. Quando você busca, insiste e procura mais, né, em aceitar esse convite de vir e voltemos ao Senhor. Nós precisamos voltar a Ele, voltar à essência. Quando fala ao Senhor, tem a ver com tudo aquilo que vem dEle e que Ele nos deu e que Ele nos entregou. Voltemos a caminhar no Espírito, voltemos a caminhar na palavra, voltemos a viver nossa essência, voltemos a buscar esse nível de restauração espiritual, onde nós venhamos caminhar como a igreja, que não falamos essa igreja primitiva, mas é o nosso modelo, onde havia poder, onde havia governo do Espírito Santo, onde era uma igreja renovada, poderosa, cheia de Deus. Amém? Esse é o meu convite nessa manhã, nesse pequeno devocional em nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos. Amém? Shalom. Glória a Deus.